Olá! Hoje nós temos a análise de uma pergunta muito interessante, endereçada pela doutora Grace Kelly Mesomo, de Santa Catarina. A doutora faz o seguinte questionamento: professor, com o novo Código de Processo Civil, houve uma alteração profunda na forma de liquidação da sentença. Naqueles casos em que o juiz dá a sentença, é uma sentença condenatória, mas ela ainda depende de alguns elementos para que a parte possa liquidar esses valores e poder iniciar depois o cumprimento dessa sentença. E a pergunta endereçada pela colega, pela advogada doutora Grace Kelly, é a seguinte: professor, que tipo de elementos deve-se colocar na petição de liquidação de sentença? Como é que se elabora e como eu vou optar entre os dois tipos de liquidação de sentença trazidas pelo novo Código? Vamos ver a resposta? Inicialmente, deve-se destacar algumas peculiaridades da liquidação de sentença trazida pelo novo Código de Processo Civil no artigo 509. Veja, três são as peculiaridades. Primeira delas, se eu tenho uma parte da sentença que é líquida, ou seja, existe um valor certo, e outra que é ilíquida, eu posso, desde já, promover a execução da parte líquida da sentença e promover simultaneamente a liquidação de sentença da parte ilíquida. Vamos exemplo. A sentença condenou alguém a pagar danos materiais de 50 mil e danos estéticos a serem apurados em liquidação de sentença de acordo com as cirurgias que o autor da ação vai ter que se submeter. Veja, eu já tenho um dano já fixado em 50 mil. Esse eu já entro com a minha execução direta. E depois, simultaneamente, eu posso iniciar o meu procedimento de liquidação de sentença dos danos estéticos. Então, isso é possível quando se tem duas condenações, uma líquida e outra líquida. Qual é a segunda peculiaridade? Quando a apuração do valor previsto na sentença depender apenas de cálculo aritmético com elementos que existem no processo, o advogado está autorizado a proceder esse cálculo e iniciar diretamente a execução. Ele não precisa, o cumprimento no caso, ele não vai precisar passar por um procedimento de liquidação de sentença. E a terceira e última peculiaridade trazida no artigo 509 do Código de Processo Civil é a seguinte: que a liquidação, ela pode ser feita, a liquidação de sentença pode ser feita ainda que esteja pendente um recurso. Vamos citar um exemplo. O indivíduo foi condenado a pagar os danos estéticos, né? Já se fez todas as cirurgias depois que saiu a sentença, mas o processo está pendente de recurso. Posso, desde já, começar a minha liquidação de sentença? Posso. Posso iniciar a minha liquidação de sentença enquanto tramito o recurso. O Código de Processo Civil permite isso. Agora, quantos tipos de liquidação de sentença existem e quais os que eu posso optar? Veja, o novo Código trouxe dois tipos de liquidação de sentença: a chamada por arbitramento e a liquidação de sentença pelo procedimento comum. Qual é a diferença entre elas e como é que eu vou saber qual delas eu devo optar? A liquidação por arbitramento, ela pode ter sido fixada na própria sentença ou não está fixada na sentença, mas eu consigo, com todos os elementos que existem no processo, proceder essa liquidação. Então, eu não vou precisar trazer provas novas, eu não vou precisar juntar documentos, não vou precisar fazer nada. Eu posso, no máximo, chamar um perito, um especialista, para analisar o que está já no processo e, com base nisso, liquidar o valor fixado na sentença. Essa é a liquidação por arbitramento. Exemplo, vamos supor que a condenação da sentença foi no sentido de que o indivíduo deva pagar a restauração de um automóvel lá, que é um automóvel de coleção, que o réu danificou e tal, etc., a ser apurado o valor dessa restauração e liquidação de sentença. Veja, o carro já foi juntado o laudo dele no processo, já tem foto, as partes já discutiram tudo. Então, está tudo ali no processo. O que eu preciso agora? Só de um perito que venha na liquidação por arbitramento, analise o valor dos consertos do carro e faça ali uma perícia, né?
e ele possa arbitrar esse valor. Isso é liquidação por arbitramento. Agora, o que é liquidação pelo procedimento comum? É quando, para liquidar aquele valor que foi fixado na sentença, eu necessito trazer para o processo provas novas que até então não existiam nos autos. Exemplo, o juiz condenou na sentença o réu a pagar todos os danos estéticos sofridos pela vítima de um acidente, por exemplo. Essa vítima ela vai ter que fazer várias cirurgias nos próximos 2, 3 anos para restaurar lá os danos estéticos que ela sofreu. Veja, depois de proferida a sentença, ela ainda vai ter algumas cirurgias que ela vai fazer. Bom, ela fez essas novas cirurgias, terminou, agora ela vai liquidar a sentença para cobrar essas cirurgias do réu. O que acontece? Ela vai trazer para o processo fatos e provas novas que não existiam na época da aprovação da sentença. Que fatos são esses? Os recibos médicos, as provas das cirurgias, tudo que aconteceu depois da sentença. Então, a liquidação dela, como vai se dar com base em provas novas, em fatos novos, vai ser a liquidação chamada pelo procedimento comum, porque daí ela vai trazer esses documentos, o réu vai ser intimado para se manifestar sobre esses documentos e vai rolar ali nessa liquidação como se fosse um mini procedimento comum, onde o juiz vai dar oportunidade para as partes juntarem provas, se manifestarem sobre a prova, fazer audiência de instrução e julgamento, se houver testemunhas, e ao final ele vai dar uma decisão liquidando aquele valor. Então, no caso citado pela nossa colega, a primeira coisa que eu vou ter que verificar é o seguinte: no caso dela, todas as informações para liquidar a sentença estão no processo? Eu só preciso chamar um perito? Sim, então liquidação por arbitramento. Ou no caso dela, será necessário trazer prova nova, não existente nos autos? Neste caso, liquidação pelo procedimento comum. Outra coisa, se para fazer a liquidação eu necessito de documentos que estão em poder do réu, eu posso dizer o seguinte: existe no novo Código de Processo Civil um procedimento específico, que é o procedimento de exibição de documento ou coisa, que eu posso fazer dentro da liquidação de sentença e dizer para o juiz o seguinte: olha, excelência, eu quero provar que o réu me deve X, e isso está na documentação que está com ele lá e tal. Então, eu requeiro que Vossa Excelência intime o réu para trazer essa documentação aos autos no prazo de X dias, e se ele não trouxer ou se recusar a trazer, que fique, então, desde já provado esse montante que eu produziria, que eu demonstraria com a prova que está em poder do réu. Então, isso é uma coisa bem interessante que você pode incluir no pedido de liquidação de sentença. E ao final do seu pedido, o que vai acontecer? O juiz, então, seja por arbitramento, seja pelo procedimento comum, você vai ter uma decisão final do juiz estabelecendo qual é o valor, então, que é devido pelo réu, e a partir daquele momento você vai fazer um novo requerimento pedindo aí o início do cumprimento de sentença conforme estabelecido no novo Código de Processo Civil. Feito? Muito obrigado pela sua atenção. Aguardo agora a sua pergunta. Um grande abraço e até breve.